inclusive, esse é um ponto importante. Quando a gente está falando em tratamento, você falou uma gama de tratamentos Aham, muito grandes aqui, desde o básico, né, aham. talvez, mas assim, tem muitos tratamentos. Hoje, como que funciona o tratamento da pessoa que já foi diagnosticada com artrose? Existe um algoritmo, né? Você Tá, tem que sempre seguir a ciência. Então, uma pessoa com uma artrose leve, mais jovem, a gente pode infiltrar o joelho, fortalecimento, o carro-chefe de tá, você frear, porque assim, paciente jovem, o que que a gente tem que fazer? A gente não vai curar a artrose, entendi. a gente vai frear ela. Se ela está arrumando 200 por hora, a gente vai fazer ali a 20 por hora. Ela vai ficar, não vai ser o coelho, vai ser a tartaruga, Perfeito. tá? A gente infiltra o joelho, o carro-chefe é fortalecimento. E poucos médicos, apesar de ter muito médico de esporte formado hoje, poucos médicos entendem de treinamento. Então, Entendi. na ponta final, a gente tem que ver qual que é o melhor treinamento para aquele paciente. O que a gente sabe hoje, em evidência científica, é que a partir do momento que a pessoa conseguiu fortalecer e está fazendo atividade física sem muita pancada, ela freia, ela bloqueia. O seu organismo libera enzima anti-inflamatória, fatores anti-inflamatórios dentro da articulação. Sim. É como se você estivesse tomando um anti-inflamatório. Então, o esporte ele passa a ser um anti-inflamatório natural. Esse é Que um legal. método que eu tenho usado muito, de sempre prescrever atividade física para aquele Que paciente. bacana. Então vamos lá, paciente mais novo, infiltração, ácido hialurônico, fisioterapia. Você pega paciente que perdeu um menisco, está joelho torto, você faz aquela cirurgia para desentortar, que chama osteotomia. Entendi. Paciente que não está conseguindo esticar o joelho, está com bloqueio, bico de papagaio. Coloca a câmera dentro do joelho, faço uma artroscopia, limpo, tiro todos os bicos de papagaio para ele conseguir dobrar e esticar o joelho. Já altera a Perfeito. evolução da doença. A terapia celular, que ela está em estudo ainda, né? Que é você coletar célula-tronco de algum ponto do Legal. corpo da pessoa. No Brasil é proibido você expandir ela, ou seja, você tratar ela no laboratório e recolocar no paciente. Em alguns Entendi. países é permitido, Tá. no Brasil é proibido. Então a gente faz o chamado one step, que é você coleta, o paciente assina todos os termos, entra em protocolo de pesquisa, a gente faz como se fosse uma lipoaspiração. Tá. A célula-tronco da gordura abdominal é a mesma que você tem de quando você nasceu, Olha que é legal. parecido com aquela umbilical. Você tira ela, você filtra ela, você prepara e joga no tecido que você está trabalhando numa cirurgia ou numa infiltração simples no centro cirúrgico. Ela altera a química da doença e a gente consegue pegar um paciente jovem e recolocar no esporte. Então, Bacana. esse é o que a gente usa em terapia celular hoje. A gente tem procedimentos. E aí, o último tratamento que a gente tem é chamado de prótese. Tá. A gente tem as próteses totais de joelho, tem as parciais, tem as próteses minimalistas também, mas Entendi. a gente tem assim um algoritmo muito grande. O principal é o seguinte: como a gente tem muita ciência por trás da Sim. artrose, o médico ele tem que seguir a evidência científica, porque se ele não seguir, o paciente vai gastar muito tempo e dinheiro e não vai ter resultado. Então a gente tem Perfeito. que propor o melhor. Então vou lá, John, seu único tratamento é prótese. Mas se você quiser um tratamento paliativo, até você preparar a sua cabeça pela sua faixa etária, eu consegui ir infiltrando até a hora que você falar, não aguento mais, quero fazer a prótese. Entendi. Entendeu? Entendi. Ou seja, na verdade, o tratamento ele é muito personalizado e de Muito, acordo com cada paciente, né? O muito. tempo de cada paciente, A alguma coisa assim, idade, né? sexo e atividade física. Sim. Porque muita gente pensa que prótese de joelho ou de quadril, de qualquer coisa que seja, é para pessoa inativa. Tá. É para aquela senhorinha que só sai de casa para ver recalçada. Não é. A prótese ela é feita para a pessoa ficar ativa. Vários estudos Tá. mostram que quanto mais ativa a pessoa com a prótese, menor o risco dela dar uma complicação lá na frente. Olha que O legal. pessoal chama de prazo de validade. Na verdade, não é prazo de validade, ela pode se soltar. Quando a gente faz a prótese, a pega dela na articulação, no osso, é feito por um cimento, que é um adesivo Sim. biológico, e ela pode se soltar se a pessoa não se exercitar. Então, a pessoa Olha fica só. em casa com medo, o médico fala, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só caminhadinha leve, não, não. Geralmente são mulheres, acabam tendo osteoporose, osteopenia, a prótese se solta, Olha só. Sim. entendeu? Então, então assim, a indicação da cirurgia depende também da atividade física do Olha paciente, só, perfeito. Tem que entendeu? analisar tudo, né? E o mais Sim. curioso é que hoje em dia, pelo que eu tô vendo, a atividade física, né, a preparação física, fortalecimento muscular, ele acaba sendo tão importante, não só no começo, mas também Sim, no final, ou sim, seja, mesmo que você faça uma cirurgia um pouco maior, sim. né? Atividade física, ela é importante, primeiro, por esse efeito anti-inflamatório que eu te falei. Segundo, de 10 anos para cá, foram descobertos alguns hormônios fabricados pelo músculo. Antigamente, eu Tá. achava que o músculo, ele só Sim. fazia o movimento. Hoje em dia, a gente sabe que o músculo é o órgão que mais fabrica hormônios no nosso corpo. Ele regula praticamente todo o seu metabolismo. E aí você tem uma massa muscular boa, você faz musculação e treinamento aeróbico, que são estímulos diferentes. Um estímulo é anaeróbio, que é a musculação. O estímulo aeróbico, aquilo
o seu músculo começa a fabricar esses hormônios e você tem o BNDF, por exemplo, que aumenta a sua cognição. Olha que Aumenta a interessante. sua disposição, cognição, e ele é um hormônio que é anti-demência. Então, Muito a maioria bacana. das demências senis ou Alzheimer estão ligados ao sedentarismo. Que legal. Regula pâncreas, regula fígado, regula trato gastrointestinal. O que acontece? Você acumula muito músculo Sim. até os 50 anos. Dos 50 anos até os 60, você perde de 0,5% a 2% de volume muscular. Dos 60 aos 70, de 5% a 7%. E de 70 em diante, 7% a 10%. Então, por que é importante? As pessoas mais novas, mesmo tendo artrose, eles têm que ganhar massa muscular para ter uma reserva. Perfeito. E lá na frente, eles vão sentir a velhice muito mais tarde. Sim. Então, quem tem mais músculo hoje vai sentir a velhice muito mais... E fora que vai ter qualidade de vida, Sim. longevidade, e vai sentir a velhice muito lá na frente. Que bacana. Então, o músculo, ganhar musculatura, fortalecer e voltar para o esporte, ele é fundamental no tratamento de qualquer Muito doença articular. importante.